Coloca o texto bíblico aqui, me dê tua atenção. Está escrito assim. Mateus 16, 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quero falar nessa manhã, pode colocar o tema, sobre algo que o Espírito Santo ministrou de sexta para cá o meu coração, habilitando a cura divina, habilitando a cura divina. Quantos querem ser curados de verdade? Levante a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. É fato indiscutível que Jesus ainda cura. Mas é verdade também que as manifestações do seu poder não ocorrem mais como outrora acontecia. Mateus 11, capítulo 5, registra-nos que os cegos vejam, os coxos andem, os leprosos sejam purificados, os surdos ouçam, os mortos ressuscitados, e aos humildes seja pregado o evangelho. O escritor de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, ele chega a dizer: Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Em Marcos, no capítulo 16, no versículo 17, está escrito: e os sinais seguirão aqueles que creem. Levanta a tua mão direita, por favor, declare com voz de profeta comigo: se eu tocar apenas nas suas vestes, nesta manhã, eu serei curado. Existem 3 verdades doutrinárias no texto que acabamos de ler. A primeira verdade doutrinária que fundamenta aquilo que vamos construir nesta manhã é que Jesus é o Filho de Deus e assim é o fundamento da nossa fé cristã. A segunda verdade doutrinária e não menos importante é que Cristo é a pedra sobre qual a igreja está edificada. E a terceira e absoluta verdade do reino, estabelecida nesse texto, é que o diabo jamais vencerá a igreja. Como foi declarado: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O único lugar na Bíblia em que temos um registro que um homem recebe as chaves do reino de Deus é no texto de Mateus, no capítulo 16, no versículo 19, que diz assim: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Se observarmos aqui a pessoa de Pedro, podemos de maneira equivocada pensar que Pedro é aquele que está recebendo as chaves do reino. Mas Pedro aqui é uma figura tipológica da igreja. O que Jesus está dizendo é que a igreja está recebendo a autoridade através das chaves do reino. E a partir de agora, tudo que a igreja ligar na terra será ligado nos céus. E tudo que ela desligar na terra será desligado nos céus. E a igreja precisa caminhar em consciência a tal ponto de maturidade de entender que ela deve ligar aquilo que o céu ligou e que ela deve desligar aquilo que os céus desligou. Não é os céus que reproduz a igreja, e sim
a igreja que reproduz os céus. Quem está comigo aqui bem forte, diga glória a Deus. Assim recebemos como igreja poder e autoridade. E tudo que você precisa nessa manhã é de poder e autoridade para ser curado de tudo aquilo que te libertará, para viver o seu propósito, para viver os seus melhores e maiores dias para a glória de Deus. Quantos querem receber poder e autoridade? Diga bem forte comigo, glória a Deus. Vem cá, olhe para cá. Escute. Preste atenção aqui, fica de frente aqui. Existe hoje, para que tenhamos um conhecimento mais profundo sobre poder e autoridade. No grego, autoridade significa comando, controle, gerenciamento, poder. Só que existe um fluxo espiritual para que possamos receber a autoridade que Deus idealizou para nós enquanto igreja do Senhor. E esse fluxo acontece em 3 partes: Deus, Jesus e nós. Quando se fala de Deus, nós estamos falando do autor de todas as coisas. Perceba que o autor é a fonte inesgotável de todas as coisas. Tudo nasce em Deus e tudo termina em Deus. A Bíblia o chama de Alfa, o começo, mas também o chama de Ômega, o final. Ele é a nascente inesgotável. João em 3:27, ele faz questão de dizer: o homem não pode receber coisa alguma se os céus não lhe der. Deus então, tomado de glória, autoridade e poder, ele olha para o seu filho, o verbo encarnado de João capítulo 1, no versículo 14. E o verbo lhe fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória do Pai manifesta no Filho. E o Filho tem nome: Jesus é o teu nome. O próprio autor, a fonte de todas as coisas, a fonte de autoridade e poder, ele olha para o Filho, e olhando para o Filho, em Mateus no capítulo 28, no versículo 18, ele diz assim: eis que todo poder e autoridade me foi dado nos céus e na terra. Jesus agora, ele está tomado do poder e da autoridade do Pai. Vire para cá. O Pai é o único capaz de impartir tudo aquilo que tem e de continuar com o mesmo tanto. A palavra é impartir, a palavra não é dividir. Ele dá tudo o que tem de autoridade, ele dá tudo o que tem de poder e continua com a mesma glória e com a mesma majestade. Jesus agora está tomado de poder e autoridade. Ele olha para alguém como eu, ele olha para alguém como você, que durante a semana toda falhou, durante a semana toda, nas suas crises e fragilidades, disse: eu não consigo mais. E ele olha para você, ele libera sobre você o cumprimento de Lucas 10:19, e ele diz assim: eis que vos dou poder e autoridade para pisardes em serpentes e em escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e mal nenhum virá sobre vocês. Você tem poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Eu quero falar sobre 5 chaves
do reino que foi liberada sobre mim, sobre você, como igreja do Senhor, para que possamos ser curados de todo mal. A primeira chave do reino: ajuste a sua razão. Eu vou repetir: ajuste a sua razão. O profeta Isaías, eu já disse aqui, repito, é o profeta mais assertivo do reino. Entre os 5 profetas que profetizaram sobre a primeira vinda do Cordeiro, ele é o único profeta que profetizou com riquezas extremas de detalhe. Em Isaías, no capítulo 41, no versículo 21, ele diz assim: apresentai o vosso pedido, diz o Senhor, e alegai as vossas razões. Escute o que eu vou dizer. Para Deus, mais importante do que aquilo que você está pedindo é a razão pelo qual você está pedindo. Eu vou repetir. Para Deus, mais importante do que aquilo que você pede é o porquê você está pedindo aquilo que quer. Quando você entende isso, você muda tudo. Quando você entende isso, você alinha a sua razão. A razão é tão importante, Alexandre, mas tão importante, que Moisés, durante a sua caminhada no deserto com Yahvé, ele conseguiu mudar a opinião de Deus 5 vezes por causa do fundamento das suas razões. Durante 5 momentos na Bíblia, Moisés consegue mudar a sentença do Eterno, apresentando sólidas razões. Existe aqui um fato registrado em Êxodo capítulo 33, que diz assim: Moisés, eu vou matar esse povo. Moisés, então, debaixo de uma sentença de morte sobre o povo hebreu, ele diz assim: Deus, não mate esse povo, porque o que dirão? O Deus que foi capaz de tirar o povo dele do Egito, não foi capaz de levar para a terra que mana leite e mel, e por causa disso matou o seu povo no deserto. E a Bíblia diz: e Deus mudou de opinião. Você precisa estabelecer razões sólidas no seu argumento com Deus. O segundo episódio se encontra em Êxodo capítulo 32, quando Moisés está falando com Deus. Deus diz: Moisés, eu não vou com vocês, porque este povo é um povo de dura cerviz, o coração está petrificado, e eu vou me irar com este povo. Moisés olha para o Eterno e diz: Deus, se a tua presença não for, eu não irei. E ele olha para Deus dizendo assim: Deus, eu não vou. Sabe por quê? Os inimigos vão olhar para nós e vão duvidar que nós somos o teu povo e que o Senhor é o nosso Deus. E por causa disso, Deus mudou a sua opinião. Em 2 Reis, no capítulo 20, no versículo 1, diz a história de um rei. Diga comigo, rei. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Este rei é chamado de Ezequias. Ele recebe uma sentença de morte, e essa sentença de morte não poderia ser mudada. Escute. Sabe quem é o porta-voz da sentença de morte do rei Ezequias? O profeta mais assertivo da Bíblia, o profeta Isaías. Ele entra no palácio e diz: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O rei sabia que o profeta era um homem de Deus, e que aquela sentença se tornaria real na sua existência. Então o rei, ele vira o rosto para a parede, porque tem momentos que não adianta falar com um homem. Nós precisamos virar o rosto para a parede e começar a falar com quem pode alterar o curso da nossa trajetória. Ele vira o rosto para a parede e ele começa a chorar, porque tem hora
que a dor é tão grande, mas tão grande, que as lágrimas começam a correr nos nossos olhos. Mas depois de chorar, ele começa a falar com Deus, apresentando as suas razões. Ei, apresentando o quê? Uma oração consciente, uma oração racional, uma oração pensada. Ele está vivendo os piores dias da sua existência, mas está apresentando razões para Deus. Ele diz: Deus, lembra-te que eu andei em inteireza de coração para contigo, e fiz aquilo que era reto diante de ti. O meu pai levantou um altar a falsos deuses, mas quando eu assumi o governo, eu levantei um altar a Yahvé e reestabeleci o culto sobre Israel. E paralisou a sua oração. O profeta não tinha saído do palácio quando o Espírito de Deus visita o profeta e diz assim: volta a Ezequias e diz a ele: eu vi as suas lágrimas e ouvi a sua oração, e por isso vou acrescentar 15 anos ao curso da sua história. Você precisa alinhar as razões das suas orações. Levante as suas mãos, pelo amor de Deus, declare comigo. Segundo, se você quiser ser curado e curado em todas as áreas, seja física ou emocionalmente, você precisa querer de verdade. Você precisa querer de verdade. Pastor, quem não quer ser curado? Não há lógica na sua colocação. Ah, é? Você conhece alguém que quer ficar rico, sim ou não? A pergunta é: quantas pessoas que você conhece que quer ficar rico e pagam preço de verdade para ficar? Você conhece alguém que quer emagrecer, sim ou não? A pergunta é: quantas pessoas que você conhece que querem emagrecer, que são disciplinados na alimentação e na academia? Eu estou dizendo, se você quiser ser curado e curada, emocionalmente ou fisicamente, você precisa querer de verdade. Em Daniel 1:8 está escrito: e Daniel, com 16 anos de idade, decidiu de forma firme. Alguém que quer de verdade, decide de forma firme. Não é volúvel, não é flexível. Na segunda eu quero, mas na quarta eu não quero. Na sexta talvez. Não. Um garoto de 16 anos foi arrancado da sua terra natal, foi levado como escravo, colocado no palácio, trocaram as roupas, trocaram a alimentação e trocaram a linguagem para poder tocar na identidade, e não conseguiram mudar a identidade que ele tinha revelada. Você está comigo aqui? Você precisa querer de verdade. É por isso que antes de Jesus curar, ele sempre perguntava algo que é digno de questionamento: o que queres que eu? O cara está doente, próximo à morte. E ele perguntava: o que queres que eu? Chega a ser abusivo. Que pergunta é essa, Jesus? Porque a verdade, Jesus estava sondando o coração para saber: você quer de verdade aquilo que você está pedindo? Você realmente quer aquilo que você está colocando na mesa? Em segundo, nós precisamos aprender o que Jesus nos ensinou. Quando eu vou falar com Deus, eu preciso apresentar a minha vontade, mas eu preciso alinhar a minha vontade com a vontade do Eterno. João está dizendo assim, em 1 João 5,14: e esta é a confiança que temos nele: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos atenderá.
Não adianta eu colocar a minha vontade sem consultar a vontade do Pai. Eu preciso consultar a vontade de Deus. Pastor, como que eu faço para que eu possa alinhar a minha vontade com a vontade de Deus ao ponto de ser atendido? Quando Jesus estava diante dos discípulos, diga comigo, discípulos. Os discípulos olharam para Jesus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 7, ele diz assim: Senhor, ensina-nos a... O que eles estavam dizendo? Ensina-nos a falar com Deus. Por quê? Porque nós não sabemos. E ele diz assim: quando vocês forem falar ou orar, fale assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no... Você não entendeu? Você precisa falar na terra com a linguagem que o céu entende. O problema nosso é que quando a gente vai falar com Deus, a gente só fala de sentimentos da alma que estão gritando, e os céus não entendem esta linguagem. Posso falar? Deus não desespera com o teu desespero. Eu estou desesperado. O teu desespero não desespera Deus. O teu desespero não desespera Deus. Então, quando você quiser tocar os céus, você precisa falar na terra com a linguagem que o céu entende. E qual é a linguagem que o céu entende? A palavra de Deus. Aprenda a orar a palavra, porque está escrito, porque está determinado, porque está profetizado. Os céus só entendem a palavra de Deus. Os céus só entendem a palavra de Deus. Quantos estão comigo aqui bem forte? Diga glória a Deus. Você quer ver algo mudar na tua vida? Pastor, eu não sei a Bíblia de cor. Abra na tua casa. Não importa o deserto que você está passando. Está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deus, eu quero esse descanso. Não importa a tribulação, não importa o deserto, não importa a crise, eu quero esse descanso. 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 Você vai ver o que Deus vai fazer dentro da tua casa. Estou passando dificuldade, é? Isaías 45. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze. Olha, o céu está cerrado. Parece que a minha oração não sobe. Deus, mas está escrito aqui que o Senhor vai quebrar as portas de bronze, que o Senhor vai destruir os cadeados de ferro, e que o Senhor não é o governo, não é a igreja, não é o patrão, não é a empresa, que o Senhor me dará as riquezas escondidas e os tesouros encobertos, para que eu saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. A partir de hoje você vai usar na terra a linguagem que o céu entende. Pastor, eu orei 1 hora, eu disse para Deus do meu desespero, eu disse para Deus, isso só vai limpar tua alma. Agora, se você quiser que o céu toque na terra, você tem que usar na terra a linguagem que o céu entende. Você está comigo aqui? Terceira chave para que possamos ser curados, lavados pelo sangue e vivermos os nossos melhores dias, é o discernimento. Olhe para cá. Precisamos descobrir a razão da enfermidade, que tem pelo menos 3 origens bíblicas. Não é toda enfermidade que tem a mesma causa. Precisamos descobrir qual é a razão. Primeiro, Mateus capítulo 8, no versículo 14, Jesus chega na casa de Pedro. E quem está lá? A sogra de Pedro. Quando Jesus chega,
A sogra de Pedro, ela está com febre e acamada. Jesus, então, ele ora pela sogra. Não é demônio, não é pecado, é um problema biológico ou fisiológico. Eu preciso discernir que tem problemas que são problemas fisiológicos, biológicos, naturais, e que nem tudo é demônio. Isso é maturidade. E antes de orar, nós precisamos examinar. Por isso que o Senhor disse que o nosso culto deveria ser um culto racional, um culto de alguém que pensa. Quem está aqui, pelo amor de Deus? Segunda razão pelo qual muitas vezes somos acometidos da enfermidade é o resultado de uma seta maligna. Em Lucas no capítulo 13, Jesus estava no templo, e quando ele entra no templo, existe uma mulher encurvada. E a Bíblia diz que esta mulher estava encurvada por causa de um espírito maligno que a oprimia. Tanto é que quando Jesus vai curá-la, na oração ele não ora por cura, e sim por libertação, porque tem enfermidades que não está ligado à ação da cura divina sobre nós, mas uma ação de manifestação, de libertação. E quando eu não tenho esse discernimento, eu sou genérico, porque uma igreja que não pensa é uma igreja genérica. E Jesus está nos ensinando que nem tudo é diabo, mas que o diabo também opera através de setas malignas. Esses dias eu desci para a academia. Dá para falar que eu estou fazendo academia. Uau! É tão importante, gente. Esperei tanto por esse dia. E eu estava descendo para a academia. Quando eu cheguei na academia, diante dos céus abertos, eu senti como se eu tivesse levado um soco. Eu tive que sentar no chão e eu não conseguia me mexer. Eu falei, Espírito Santo, o que está acontecendo? Eu não posso parar agora. O Espírito Santo falou assim, você acabou de receber uma seta maligna. E eu tentava me mexer e não conseguia, era muita dor. O Espírito de Deus me visitou e falou, coloca a mão no lugar e libera uma palavra. Eu falei, em nome de esta seta agora está sendo destruída pelo poder do sangue de Jesus. Sabe o que aconteceu? Eu levantei e malhei. O que eu estou dizendo é, nem tudo é fisiológico, nem tudo é biológico, mas também existem setas malignas capazes de nos colocar numa cama. Em terceiro lugar, existem enfermidades que são resultado da consequência do pecado cometido. Em João no capítulo 5, preste atenção sobre isso. A Bíblia diz que um paralítico vai até o tanque chamado Betesda, Casa da Misericórdia. E quando ele chega no tanque, Jesus estava lá. Jesus então ora pelo paralítico e ele fica curado. Jesus não disse para o paralítico, seja livre. Jesus simplesmente disse para ele, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus está dizendo que o pecado deste homem aconteceu por causa do seu pecado. Olhe para cá. Aproximadamente 10 anos atrás, eu ouvi um testemunho, olhe para mim. Esse testemunho mexeu comigo. Porque um pastor norte-americano estava pregando. Eu recebi isso, um DVD velho de alguém. Esse pastor era usado em sinais e maravilhas. Ele estava ministrando com muita autoridade. E era incrível que em todas as pessoas que ele tocava, as pessoas eram curadas imediatamente.
Um paralítico foi levado até o altar. Esse homem de Deus olha para o paralítico e o seu alvo é apenas um. Ele vai orar e o paralítico vai se levantar. Ele vai até o paralítico e quando ele chega no paralítico, ele coloca a mão na sua cabeça diante da plateia. E ele diz, em nome de... Ele olha para o lado, ele olha para o outro e não vê ninguém. Ele fica assustado com aquela experiência. Mas ele coloca a mão novamente e diz, em nome de... E a mão dele se move sozinha. Ele faz um momento de oração. Ele volta pela terceira vez até o paralítico. Ele olha para o paralítico e diz, em nome de... E a mão dele pula sozinha. Nesta hora a voz do Espírito gritou dentro dele. Eu demorei 20 anos para preparar este homem para a eternidade. E você não tem direito de tirar ele de lá. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem gente que infelizmente não vai poder ser curado e curada por causa do seu coração. Segura aqui, olha para cá. Quarta chave do reino para você ser curado e liberto em todas as áreas. Submissão. Precisamos fazer o que Deus mandou e não aquilo que queremos. Nós estamos vivendo uma era onde estamos cheios de vontade própria. Quanto mais o indivíduo estuda, quanto mais dons espirituais Deus derrama sobre ele, mais independente da fonte ele se sente. E quando Deus fala com ele, por mais que alguém não tenha a tua alta espiritualidade, escute uma verdade. O maior profeta da nação, Deus levantou um animal para falar com ele, porque ele não ouvia as pessoas. Eu e você precisamos compreender o nosso lugar no reino de Deus. Eu e você precisamos entender que é tempo de fazer o que Deus mandou fazer. Declare comigo, é tempo. Mais forte, é tempo de fazer o que Deus mandou fazer. Olha que interessante aqui, pastora Márcia, pastor Rodrigo. Segue de Jericó, está diante de Jesus. Senhor, 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 eu quero ver. Jesus olha para ele e disse, veja. Olha que interessante, que extraordinário. Só que outro cego, a mesma doença, o mesmo Deus, mas o cenário é diferente, o coração também. Ele chega e fala, Senhor, 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 eu quero ver. Jesus disse, vai lá no tanque de Siloé e se lava. Ah não, Jesus, eu queria ver sem ter que ir lá no tanque de Siloé. Jesus não perguntou a tua opinião. Você está muito cheio de você, é por isso que milagres não acontecem. Isso é tão sério que esse mês, não tenho vergonha de falar, talvez foi o mês mais difícil financeiro da igreja. 2 anos e 10 meses de igreja. Eu perguntei, Senhor, o que é que está acontecendo? Ele falou assim, você começou a tirar um pouco a visão de mim. Eu permiti isso acontecer só para que você entenda que eu sou o governo máximo desta casa. Você está comigo aqui? Você precisa ter humildade. Você não é nada. Eu não sou nada. Lá no cemitério, no mundo dos homens, todos têm o mesmo final. Precisamos ter humildade do humus que vem de terra, que aponta para esterco. Esta é a verdadeira humildade.
Então vai lá e se lava no tanque de Siloé. Agora o terceiro cego, Jesus não fala nem veja, nem se lave. Jesus pega, o cuspe, mistura, não, ficou fraco. Vem cá, filho. Veja. Ele viu. Você não entendeu? Deus não vai usar o mesmo método para fazer milagres iguais, porque o coração dos homens é diferente. Você está comigo aqui? Sabe o problema da nossa soberba? Que nós queremos ver os sinais, as maravilhas, os milagres do eterno, mas temos nos comportado como Naamã, porque estamos cheios de nós mesmos. Pastor, não sou mais aquele rapaz, não. Hoje eu moro em condomínio fechado, pô. Fui na América 12 vezes. Rapaz, hoje, graças a Deus, eu como onde quero, visto a roupa que eu quero. Ah, pastor, você acha que eu vou entrar naquela água suja porque Deus mandou? Olhe para cá. Naamã correu o risco de morrer de lepra, porque achou que era grande demais para entrar numa água suja, sem perceber que o maior nível de sujeira estava no seu coração. Você está comigo aqui? O que o Espírito Santo está falando é: eu vou curar hoje, mas você precisa reposicionar o teu coração. Quem está comigo aqui bem forte, diga glória a Deus. Números capítulo 21. Olha a loucura. Olha o que Deus manda Moisés fazer. Eu fico imaginando as doideiras que Deus fala com a gente, e às vezes não fala com o outro, e a gente tentando explicar algo que não pode ser explicado, só obedecido. E Moisés tentando explicar ao povo: olha só, está todo mundo morrendo de picada de serpente. Deus falou comigo. Deus disse assim: olha só, Moisés, tu és o líder que eu estabeleci. Vai lá, faz uma serpente de bronze. Senhor, o que bronze tem a ver? Senhor, não faz sentido, é muita doideira. Moisés, eu não perguntei a tua opinião. Moisés, você é gago. Moisés, você não serve nem para administrar uma igreja. Eu te levantei para ser o maior líder da história de Israel. Agora você quer questionar comigo? Faz a serpente de bronze. A Bíblia diz, ele obedece, e quando ele faz uma serpente de bronze, ele cura todo o seu povo. Nosso problema é obedecer, quando Deus manda a gente fazer coisas que não tem lógica. E eu vou ser profeta aqui. O que Deus vai mandar você fazer não tem sentido humano nem lógica. Quantos estão comigo aqui, pelo amor de Deus? Bem forte, diga glória a Deus. Fica de pé e aplauda o Senhor bem forte, vai. Não, aplauda de verdade, vai. Glória a Deus. Declare comigo assim: é tempo. Mais forte, é tempo de se submeter ao método de Deus, por mais estranho que pareça ser. Você está comigo aqui? Quinta chave do reino acaba aqui. Fé. O escritor de Hebreus, ele faz questão de dizer, no capítulo 11, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Pastor, a minha fé é pequena. Não tem problema. Mateus capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui
e se remova para lá, e isso acontecerá. Pastor, até aí tudo bem. Só que quando eu preciso dela, eu olho para mim e ela não está lá. Isso já aconteceu com você, sim ou não? Na hora do vamos ver, você procura a fé do tamanho de um grão de mostarda e você não encontra. O que fazer para tocar no coração de Deus quando a fé necessária não é encontrada dentro de você? Eu termino aqui. Eu gosto desse texto de Marcos 9, 24. Porque um pai desesperado, um pai desesperado vai até Jesus. O seu filho está doente e possesso. Ele precisa de um milagre. E quando ele chega na presença de Jesus, ele não chega cheio de banca religiosa, porque tem gente que é tão bobo e tão religioso e tão infantil na fé, que quando está na igreja ele muda até a voz. Deus quer que você seja aqui dentro do jeitinho que você é lá fora, para Deus te transformar. Não precisa entrar aqui parecendo que você é um anjinho sem asa, não. Casa da Misericórdia, Betesda, ajuntamento de gente atrapalhada, para que o poder de Deus se manifeste nas nossas fraquezas. Esse pai chega, e ao invés de estufar o peito, ele abaixa a cabeça, e ele diz assim: então o pai do menino disse, com lágrimas nos olhos, eu creio, mas me ajude nas minhas iniquidades e nas minhas incredulidades. O que ele está dizendo nas entrelinhas é: eu creio, mas me ajude na minha limitação. Eu creio, mas me ajude na minha falta de confiança. Eu creio, mas me ajude na minha fraqueza. Eu sou homem, eu procurei fé dentro de mim e eu não encontrei fé para viver esse milagre. Mas eu estou aqui pedindo ao Senhor, use de misericórdia para com a minha casa.